Prezados docentes, discentes e demais pesquisadores presentes nessa palestra, eu sou o professor Renato da Costa, professor de computação do Instituto Federal do Rio de Janeiro, doutorando em administração na área de estratégia, com linha de pesquisa em inteligência artificial pela Unigran Rio, mestre em novas tecnologias digitais da educação pela Unicarioca, mestre em educação pela Universidade de Jaén, na Espanha. Tenho MBA em ciência de dados pela Infinet, em gestão de projetos pela FGV, algumas diversas pós-graduações, licenciatura em informática, matemática e pedagogia, e a minha graduação original é em processamento de dados. Bom, atuo como professor há quase 30 anos e venho aqui passar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, de uma maneira introdutória, ao mesmo tempo lúdica. Eu espero que vocês gostem do nosso passeio pela inteligência artificial. Vem comigo! Bom, a inteligência artificial, ela soa como algo muito novo, muito inovador. E, de fato, é uma área, uma ciência relativamente recente, se a gente considerar que ela tem cerca de 70 anos. Em 1950, Alan Turing cria um artigo onde ele propõe um teste de Turing. A gente já tinha computadores, né? Os primeiros computadores surgem em meados da década de 40, final da década de 40, e Alan Turing propõe a seguinte teoria, onde um homem deveria conversar com dois terminais, num terminal teria uma outra pessoa, e no segundo terminal teria uma máquina. Quando esse homem que estivesse conversando não conseguisse distinguir quem é a pessoa da máquina, o computador seria considerado inteligente. Essa era a proposta do teste de Turing, que foi publicado em 1950. Agora, ainda na década de 50, outros pesquisadores, baseados no teste de Turing, começaram a introduzir o conceito de inteligência artificial. Mais precisamente, em 1955, nós tivemos o primeiro artigo com essa denominação. E de lá para cá, os estudos em inteligência artificial sempre tiveram como característica tornar a máquina parecida com o homem, no intuito de produzir conhecimento. O homem é capaz de produzir conhecimento. A máquina, por padrão, ela é programada para tarefas repetitivas. A programação tradicional, ela prevê que a gente possa, através de algoritmos, que são sequências de instruções ordenadas, resolver problemas. Entretanto, a máquina, ela não é capaz de modificar as suas próprias instruções por padrão. O homem é capaz de processar dados, de gerar informações. A estatística foi uma das primeiras ciências a gerar informações. E a partir dessas informações, o homem consegue criar o conhecimento. Um conhecimento tácito, um conhecimento que o permite a tomada de decisões. Então, a máquina, o computador, ele sempre serviu de apoio para que o homem pudesse analisar informações e, baseados em seu conhecimento, tomar decisões. Agora, a inteligência artificial, ela vem utilizar a estatística para poder trabalhar de maneira diagnóstica, de maneira descritiva, de maneira preditiva e até mesmo prescritiva. São algumas possibilidades que a análise de dados e a inteligência artificial vem proporcionando. Isso vai ficar mais claro ao longo da nossa palestra. Bom, na década de 90 surgem os sistemas especialistas, softwares muito específicos para realizar atividades até então feitas pelo homem. O avanço da robótica, a automação nas grandes indústrias e as empresas cinematográficas explorando o paradoxo de que a máquina vai substituir o homem numa visão de ficção científica, né? Em 2010, a Google começa a investir pesado em grandes modelos de inteligência artificial.
diante do aumento da capacidade computacional das máquinas, o avanço dos processadores, das GPUs, né, que são processadores gráficos que passaram a ser utilizados também a favor da inteligência artificial, diante do incremento da banda larga. A banda larga ela cresce e com isso ela permite a oferta de novos serviços, a multimídia muito forte através da internet, permite uma produção de dados em grande volume, em grande variedade e grande velocidade, o que leva, inclusive, ao termo Big Data. Essa teoria dos 3 Vs é a teoria fundamental, volume, velocidade e variedade, é a teoria fundamental do Big Data. O uso da computação em nuvem, o uso da capacidade de processamento em servidores remotos espalhados pelo mundo a baixo custo, tudo isso vai favorecendo a utilização da inteligência artificial. Eu diria que a inteligência artificial ela vem tomando conta da nossa vida. Através das redes sociais, através das ferramentas de streaming que a gente utiliza, dos conteúdos que a gente consome pela internet. Percebam, hoje eu não tenho mais interesse em ter TV a cabo. Por quê? Eu quero ter uma banda larga para que eu possa acessar os meus canais de streaming. Sim, as minhas aplicações de streaming. O que seria streaming? Vídeo online, né? Vídeo sob demanda, esse vídeo em fluxo contínuo. Lá na década de 90, se eu quisesse assistir um filme, eu tinha que ir numa locadora alugar um filme. Há 10, 15 anos atrás, se eu quisesse acessar um filme pela internet, eu teria que fazer o download do filme todo primeiro. Isso levava horas para depois, com o filme no meu disco, poder reproduzir. Hoje não. Hoje o streaming permite que você acesse o conteúdo numa transmissão em tempo real, numa live. Permite que você acesse um conteúdo sob demanda. À medida que você vai recebendo o vídeo, você vai assistindo e ao mesmo tempo, quando você terminar de assistir, aquela informação ela não fica mais no disco. Ela não vai estar ocupando espaço de armazenamento no seu computador. Esse é o conceito do streaming, essa transmissão em fluxo contínuo. E os canais de streaming, eles são cada vez mais assertivos em relação ao conteúdo que você quer assistir. Hoje, quando eu entro no Netflix, tem sempre recomendações. E as recomendações, elas são cada vez mais felizes, porque eu gosto dos filmes que eles me recomendam. Como é que funcionou aquilo? Bom, à medida que eu vou assistindo o filme, eu vou classificando o filme. Eu vou dizendo se eu gostei, se eu não gostei. Eu vou atribuindo critérios, classificações lá, curtidas para determinadas séries, para determinados filmes. Eu vou ranqueando, colocando notas. O fato de eu assistir um filme até o final já permite que a Netflix possa inferir que eu gostei do filme. Caso contrário, eu teria abandonado. E a partir dessas características observadas, os sistemas de inteligência artificial, os algoritmos, vão sugerindo filmes para me agradar. E o mais interessante, na minha casa somos 3 pessoas. E o perfil de cada pessoa mostra uma capa diferente para o mesmo filme ou para a mesma série. Como assim? Se eu gosto mais de um filme com uma característica de terror, ele tende a me mostrar uma imagem mais tenebrosa, mais assustadora. Se eu gosto mais de um filme com um viés de aventura, ele tende a me mostrar uma outra capa com a cena do filme que vai me conquistar. Essas são algumas das utilizações da inteligência artificial em sistemas de recomendação do Netflix e dos demais provedores de conteúdo de streaming. Então, diversas redes sociais fazem uso dos mesmos mecanismos, dos mesmos algoritmos de inteligência artificial para recomendação.
eu, por vezes, me pego procrastinando ali nas redes sociais, no Instagram. Se deixar, é possível que eu fique horas no Instagram. Por quê? Ele produz o tempo inteiro conteúdo que me agrada. Eu acabo vendo vídeos que são inerentes aos meus interesses. Como é que ele sabe o que eu quero? De acordo com as pessoas que eu sigo, de acordo com as curtidas que eu realizei, ou até mesmo com aquilo que eu produzi, que eu escrevi nas redes sociais. Isso tudo vai virando insumo para que ele possa predizer as minhas preferências. Com isso, eu poderia dizer que eu estou sendo monitorado o tempo inteiro e, ao mesmo tempo que eu estou recebendo conteúdo para ficar consumindo o tempo inteiro. Qual o impacto disso? O que é ruim em relação a isso? Bom, eu não recebo conteúdos divergentes daquilo que eu penso. Logo, eu não consigo refletir se realmente aquilo que eu penso é adequado ou não. Eu perco um pouco da criticidade em relação aos conteúdos. Eu acabo não saindo de uma bolha. Eu vou ficar o tempo inteiro pensando da mesma forma, recebendo conteúdo que me agrada e passando horas diante da tela. Esse é um impacto negativo. O TikTok ele tem algoritmos tão bons para predizer o seu consumo que fizeram uma experiência colocando pessoas utilizando o TikTok em máquinas de ressonância para poder fazer análises do cérebro em tempo real. E perceberam que o TikTok, ainda que você não siga ninguém, ele coloca os vídeos de acordo com aquilo que você quer e o teu cérebro começa a produzir dopamina, que dá uma sensação de prazer e acaba viciando, né? Justificando por que os jovens, principalmente, acabam usando tanto, consumindo tanto a internet com seus smartphones. Dopamina. Esse assunto ele está tão evidente que ele caiu recentemente para um concurso público da Guarda Municipal de Nilópolis. E o que isso pode agregar a uma palestra? Bom, vocês, professores, possivelmente vão fazer um concurso. Há diversos concursos para o magistério que cobram informática no conteúdo programático. Olha como a questão abordou o tema. Com o avanço das tecnologias de internet, percebe-se a inserção de algoritmos. Lembrando que os algoritmos vão ser a lógica de programação por trás dos programas propriamente ditos. Algoritmos de aprendizado de máquina que personalizam o conteúdo online. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta corretamente os impactos significativos dessas tecnologias na privacidade e na autonomia dos usuários. Letra A. Os algoritmos melhoram significativamente a experiência do usuário, ao filtrar o conteúdo irrelevante, aumentando assim a eficiência de navegação na internet sem comprometer a privacidade ou a autonomia dos usuários. Os algoritmos comprometem a autonomia dos usuários a partir do momento que você não escolhe mais aquilo que você consome. São eles que estão direcionando o conteúdo para que você não saia daquela rede social, para que você permaneça mais tempo conectado. Então, comprometem a autonomia. Com relação à privacidade, eu lembrei até de um outro fato, onde uma empresa, um supermercado, uma grande empresa, mandou uma mensagem, um e-mail para a família de uma menina supostamente grávida, sugerindo a aquisição de produtos para o bebê. E aí os pais começaram a estranhar o porquê que eles estavam recebendo aquela mala direta, aquela propaganda para comprar fralda, para comprar carrinho de bebê, se não havia a expectativa de crianças na casa.
foi quando eles descobriram que a filha estava grávida. Essas questões éticas, elas também são muito importantes no contexto da inteligência artificial. Vocês vão constatar que as áreas que mais crescem nesse boom de IA são a estatística para a criação dos modelos e a filosofia para discutir justamente os limites da inteligência artificial, para trabalhar a ética, uma coisa muito relevante na atualidade. Letra B. Os algoritmos têm impacto mínimo tanto na privacidade quanto na autonomia dos usuários. Não tem nada de impacto mínimo. Embora os algoritmos proporcionem uma experiência personalizada, cada pessoa vai ver um filme com aquela capa, vai ter sugestões individuais, experiência personalizada. Eles comprometem a privacidade ao rastrear e podem comprometer o comportamento do usuário sem o consentimento explícito e influenciar suas escolhas, contribuindo para a formação de bolhas. Com isso, a gente vai vendo uma sociedade cada vez mais segregada. Então, gabarito aí, gente. Letra C, Charlie. A personalização do conteúdo por algoritmos protege a privacidade dos usuários. Não. Ao limitar a quantidade de dados pessoais compartilhados com terceiros e a reforçar a autonomia ao proporcionar escolhas de conteúdo mais informadas e direcionadas. Negativo. Então, esse foi um exemplo de uma questão abordando o tema em um concurso público. Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre como as máquinas utilizam a inteligência artificial. É o que a gente chama de machine learning ou aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ele tem duas grandes categorias: o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Muito do que é programado é oriundo do comportamento humano, né? Inclusive, por isso, o nome inteligência artificial. Quando a gente pensa em um aprendizado supervisionado, ele é muito baseado na classificação. Como assim? Eu tenho uma filha. Quando ela era criança, quando ela era bem pequenininha, eu passeava com ela na rua. Se eu visse um cachorro, o que eu fazia? Pensa comigo. Você tem uma criança, você avistou um cachorro. Você vai virar para a criança, vai mostrar o cachorrinho, vai falar o quê? Au, au. Naquele momento, ela olha as características daquele animal e na cabecinha dela ela associa ao au. Daqui a pouco você está passando, aí você vê um passarinho, você vê um pintinho, que seja, uma ave. Aí você mostra a ave para a criança e fala o quê? Piu-piu. Todas as crianças aprendem assim. Ainda nesse passeio, você vê um gatinho e fala o quê? Miau. O tempo inteiro você está supervisionando o aprendizado daquela criança. À medida que você está mostrando objetos, ela está observando as características daquele objeto, ela está observando as relações que aquele objeto tem com o mundo, e ela, a partir das características, das relações, ela vai associar a um nome. Isso é um modelo que ela está desenvolvendo na mente dela. Passado um dia, dois, eu fui caminhar novamente com a minha filha. De repente passou um cavalo. O que ela falou para mim? Papá, papá, papá. Au, au. Por quê? Na cabecinha dela, ela só conhecia au, au, piu, piu e miau. Então, ela só conseguia classificar dentro daquilo que ela conhece. E aí ela errou. Eu tive que virar para ela e advertir ela de que ela tinha errado. E aí eu falei, Belinha, aquilo ali é um pocotó. Ela, o quê?
Pocotó, pocotó, pocotó. O cavalo eu chamei de pocotó. E assim eu fui ensinando para ela as coisas, criando um modelo supervisionado. Em um modelo supervisionado, a gente o tempo inteiro vai trabalhar em cima de características. Então, eu vou ter o cachorro e eu vou começar a definir características do cachorro. Me ajudem. O cachorro, ele tem pelo curto, ele tem pelo longo, ele tem cauda, ele tem, eu vou definindo, 4 patas ou 2 patas, ele corre, e assim eu posso colocar aqui mais características. Quanto mais características eu conseguir colocar nesse modelo, menor vai ser a incidência de erros. E aí eu vou colocar cachorro, vou colocar aqui a ave, vou colocar aqui um peixe, vou colocar aqui um porco. Um porco? É. Vejamos, as características elas são binárias, classificadas em 1 ou 0. 1 seria o verdadeiro e o 0 seria o falso. Quando eu classifico o cachorro tem pelo curto? Não. O cachorro tem pelo longo? Sim. O cachorro que eu vi tinha pelo longo, tinha cauda, tinha 4 patas e corria. A ave não tem pelo. A ave, eu vou colocar que ela tem cauda. Eu não sei se deveria ser cauda, rabo, mas vamos deixar assim. A ave tem 2 patas e não corre, ela voa. Então o peixe, ele não tem pelo. Eu poderia colocar a característica escama. Ele não tem cauda, não tem pata, ele não corre, ele nada. E assim, o porco. O cachorro, ele não tem escama, a ave não tem escama. O cachorro não nada, a ave não nada. Eu poderia colocar aqui pena. Quanto mais características eu observar, menos eu vou errar. Assim como a criança. Quanto mais cachorros eu mostrar, quanto mais gatos eu mostrar, mais facilmente ela vai distinguir o cachorro do gato. Quanto mais cavalos ela puder observar, mais dificilmente ela vai errar em relação a um outro animal. Então, o porco tem pelo curto. Tem cauda, tem 4 patas. E assim eu vou buscar as características. O computador, ele vai avaliar uma entrada binária. Pode ser a partir da digitação, pode ser uma imagem. Ele vai avaliar. O computador ele só trabalha com zeros e uns. Então, quando eu entrar com uma informação, o computador vai digitar aquela informação. E se porventura aparecer uma sequência qualquer, ele vai comparar com o modelo que ele conhece. Nesse exemplo, né? Então, ele está vendo aqui, ó. Pelo curto. Sim, tem pelo curto. Não é porco. Tem pelo longo. Tem pelo longo. Tem cauda. Tem 4 patas. Tem 2 patas. Caramba. E agora? Que bicho é esse? Ele vai procurar por semelhança. Ele vai errar? Provavelmente. Mas eu vou treinando esse modelo de maneira sucessiva até que ele se torne eficaz. Então, quanto mais bem treinado o modelo, quanto maior o volume de dados acerca das características das coisas, mais facilmente ele vai poder identificar e acertar aquilo que ele está analisando. Essa é uma das ideias do modelo supervisionado. Eu espero
ter conseguido introduzir o conceito. A classificação, ela é supervisionada, se baseia em quê? Na observação das características. E a partir daí, os softwares vão identificando. Vamos puxar isso um pouco mais para a prática da informática? Você já observou que vários e-mails que você recebe vão direto para uma pasta de lixo eletrônico? Por que será? Porque alguém classificou que determinada palavra é característica de lixo, é característica de fraude, desde que acompanhada de outra palavra. Muitas vezes você, usuário, colabora com isso. Quando você recebe um e-mail que é um spam, um e-mail indesejado, o ideal é que você marque aquele e-mail como spam. Para que no futuro, quando você receber um outro e-mail, o teu algoritmo de correio eletrônico já esteja programado, já tenha aprendido que aquela mensagem é indesejada e filtre corretamente para o lixo. Da mesma maneira, as mensagens que não são lixo eletrônico, você vai treinando. Né? Você vai tirando do lixo, vai marcando que não é lixo, que aquele remetente é confiável. E assim, o seu correio eletrônico vai funcionando de uma maneira cada vez o quê? Melhor. São exemplos do uso da classificação. Agora, um outro método utilizado seria o método da regressão, que a gente vai ver na sequência. Aqui, o slide traz apenas uma imagem para a gente analisar aqui a máquina olhando uma folha com maçãs. Aí a máquina coloca banana, porque ela não tinha aprendido ainda maçã. Aí o sujeito responde não. Maçã? Ele sim. Então a ideia do aprendizado de máquina supervisionado é que o homem vai apresentar objetos e determinar suas características, né, supervisionando os modelos que são criados nos robôs, nos equipamentos, nas máquinas de modo geral. Ainda falando sobre classificação, esse é um artigo chinês onde criaram um software para identificar pessoas com potencial de periculosidade. Ou seja, pessoas que são prováveis criminosos. É lógico que esse artigo ele foi veementemente refutado, né? Imaginem as inúmeras complicações morais, éticas que um software desse poderia trazer. Imagina olhar para a pessoa e pela expressão facial, pela cara, identificar se ela é ou não criminosa. Isso não existe. Mas o que o pesquisador chinês fez? Ele pegou um monte de fotos e começou a alimentar a máquina criando um modelo. E no final, o modelo tinha que olhar para uma pessoa e dizer se ela era criminosa ou não. Se ela era criminosa, se era culpada ou inocente, se era criminosa ou não. Mas o artigo ele foi logo de cara repudiado, porque ele pegou as fotos de criminosos na cadeia e pegou fotos de pessoas normais no dia a dia. E aí, notoriamente, quando a pessoa vai tirar uma foto para ser preso, a expressão da pessoa está fechada. Né? Então, a maioria dos bandidos tinham lá uma cara sisuda, né? a face com expressões de raiva, com expressões que demonstram que ela não está feliz. Já as pessoas no trabalho, no dia a dia, têm expressões de sorriso, né? Expressões de bom humor. E aí, o sistema, esse software, ele ia classificando de acordo com a expressão. Óbvio que não foi, né, um grande achado, mas serviu de exemplo para a gente estar colocando a importância da ética, a importância de
se analisar até que ponto a inteligência artificial pode ser útil. E quando a gente fala dessa questão comportamental, vários softwares são desenvolvidos para trabalhar o neuromarketing. Quando você faz o login no celular, muitos fazem login com a expressão facial. E pela tua expressão facial, é possível que o programa saiba se você está feliz, se você está triste e possa começar a direcionar conteúdo de acordo com o seu estar daquele dia. Imagina isso. Ah, eu desbloqueei com uma cara tensa. Então ele vai me sugerir coisas que me deixem mais feliz, que me deixem mais leve, produtos que possam ser vendidos para aquele público. Ah, eu estou todo feliz hoje. E aí ele pode direcionar conteúdos, pode direcionar produtos, né, para serem consumidos de acordo com o meu humor. Isso é um neuromarketing, uma outra área que tem sido bastante trabalhada, desenvolvida na pesquisa. Trago também uma solução de segurança que em São Paulo é bastante adotada, aqui no Rio de Janeiro vem crescendo, que é o Gabriel. Notem que eu não tenho o intuito de fazer nenhuma propaganda, só de apresentar o uso das tecnologias para criar significado, né? Conforme a gente vai contextualizando, isso vai tendo mais sentido durante esse processo de apresentação de conteúdo. O Gabriel é um sistema de monitoramento. Até então, todos os prédios hoje em dia têm câmeras, a gente tem cidades cada vez mais inteligentes, né, monitoradas o tempo todo. Só que quando você pensa em câmeras num prédio, eu, por exemplo, moro num condomínio, tem muitas câmeras. Aí tem um funcionário que fica olhando vários monitores com várias janelinhas referentes às câmeras. Sendo bastante sincero, dificilmente ele consegue ter uma visão geral, né, uma visão de todo aquele universo de câmeras. É possível que ele bata o olho lá e desconfie de alguma coisa, né, mas ele não tem como estar acompanhando aquilo tudo sozinho. O sistema de inteligência artificial dessa empresa detecta comportamento. Então, se uma pessoa tem uma atitude suspeita, aí o sistema ele tem algoritmos que detectam atitudes suspeitas. Ah, a pessoa está tremendo, a pessoa está passando para um lado e para o outro toda hora. A pessoa já passou ali várias vezes. O sistema destaca aquela tela para que aquele guarda possa dar uma maior ênfase no monitoramento. Dependendo do quão inteligente esse sistema possa vir a ser, ele pode fazer o reconhecimento facial com um banco de dados e já indicar se aquela pessoa tem ou não um mandado de prisão, se ela é ou não uma criminosa e entrar em contato com a polícia. Isso é bastante interessante. Um sistema desse é capaz de avaliar quantas vezes um carro passou em determinado período. E a partir de uma programação de um determinado padrão, se o carro passa 5 vezes em 10 minutos, é uma atividade suspeita. Vamos ler a placa do carro com um software de reconhecimento de caracteres, um OCR, e vamos jogar numa base de dados, essa consulta é pública, vamos jogar numa base de dados para verificar se o carro é roubado. Se o carro for roubado, já aciona a polícia, já dá ênfase, porque é uma atitude, uma provável intenção de prática de crime. Então, a inteligência artificial ela vem invadindo o nosso dia a dia. É isso que eu estou querendo mostrar. Cidades monitorando o tempo inteiro o trânsito e, com isso, controlando os sinais, os semáforos, para melhorar a fluidez. Cidades que colocam câmeras em suas entradas para controlar o fluxo e, com isso, poder predizer o consumo de água, o consumo de luz, para evitar a escassez, para evitar apagões. Cidades cada vez mais inteligentes em aspectos diversos, né? São implementadas com o uso da tecnologia. Agora,
Uma outra técnica de aprendizado supervisionado é a chamada regressão. Regressão que nada mais é do que um modelo estatístico, né, bastante conhecido. Os professores de matemática, de estatística, certamente sabem o que é uma regressão linear, não linear. Sendo que aqui eu vou mostrar uma regressãozinha simples com apenas uma variável dependente e uma variável independente. Os computadores são capazes de avaliar e de realizar regressões múltiplas com muitas variáveis, o que para o estatístico seria no mínimo trabalhoso. O computador consegue fazer em segundos. E por isso ele tem um caráter tão preditivo. Percebam, nessa tabela eu tenho a temperatura e o consumo de água. O que significa isso? A gente percebe que conforme a temperatura aumenta, o consumo de água ele também aumenta, né? A gente tem aqui uma correlação positiva que pode ser facilmente compreendida no gráfico, onde a gente vai ter no eixo X a temperatura e no eixo Y o consumo de água. A temperatura é uma variável independente. Eu não tenho como controlar a temperatura, mas eu tenho como prever o consumo de água a partir dessa temperatura. Então, com 22 graus eu consumo 110 litros de água. Com 50 graus eu vou consumir quanto? A ideia dessa regressão, no caso linear, me permite estimar que com 50 graus eu consumo 489 litros. E no teu dia a dia? No teu dia a dia, você vai alugar um imóvel hoje, você tem serviços online para isso, como o site do Quinto Andar. Não adianta muitas vezes você colocar o preço que você quer para vender um imóvel, porque se você colocar o preço que você quiser, provavelmente você não vai encontrar quem queira comprar. Você tem que colocar um valor justo, um valor de mercado, e o próprio site te orienta com relação a isso. Como? Você coloca as características e ele faz essa estimativa, essa predição. Você vai colocar quantos metros quadrados tem, quantos cômodos, o CEP. E aí, a ferramenta de inteligência artificial, com um modelo que foi supervisionado, porque ele tem as diversas características de entrada que o permitem realizar a predição do valor ótimo para você vender, do valor ótimo para você alugar. O mesmo acontece, pessoal, com o preço dos carros. Hoje você vai anunciar um carro, o site ainda te questiona, você quer vender para um revendedor, o que seria mais rápido, você quer vender para um particular, ou você quer saber o preço de troca se você for numa concessionária. Ele consegue estimar. Você coloca a marca do carro, o modelo do carro, você coloca o ano de fabricação, a quilometragem, e ele diz para você qual a faixa de preços onde a venda se tornará factível. Você pode anunciar com o valor que você quiser? Pode. Se você colocar abaixo, você perde dinheiro. Se você colocar acima, você não vende. Então, ele te estima os valores ideais. Isso tudo é uma inteligência artificial. Nesse caso, é supervisionada. E como a gente tem uma série de variáveis quantitativas que vão possibilitar essa regressão, a gente tem um exemplo prático da sua aplicação. Legal. Agora, existe o aprendizado de máquina não supervisionado. Esse aprendizado de máquina não supervisionado, o nome está dizendo, né? O homem não vai ter criado os modelos daquele software, daquele equipamento. Mas aquele equipamento vai ter que ser capaz de agrupar os dados por semelhança, por características. Como assim? Eu recentemente fiz uma pesquisa sobre o Covid. Durante uns 2 anos eu fiquei trabalhando em projetos de pesquisa de clusterização
para otimizar a distribuição de vacinas de Covid. Eu vou colocar de uma maneira bem sintética. A pesquisa era o seguinte: na pandemia morreram muitas pessoas, no estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, e a letalidade ela tinha uma variação muito grande de município para município. Os municípios do interior tinham menores taxas de mortalidade. As capitais, devido às variáveis, né, talvez maior fluxo de pessoas, aeroportos, rodoviárias, concentravam as maiores taxas de mortalidade. Quando a primeira distribuição de vacinas chegou no Brasil, ela foi distribuída para os estados. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou colocar por alto, chegaram em torno de 400 mil vacinas. E essa quantidade de vacinas estava muito aquém da população do estado. O que fizeram? O governo distribuiu a quantidade de vacinas proporcionalmente pelo número de habitantes de cada município. E salvou, entre aspas, uma quantidade X de vidas. Mas se ele tivesse priorizado os municípios que tinham maior taxa de letalidade, ele teria salvado um número de vidas ainda maior. Então, o meu estudo, ele focava nisso. E para poder justificar um aumento na quantidade de vidas salvas, era um estudo meramente quantitativo, né? Ainda que não tivesse nenhuma intenção de avaliar o valor da vida humana, esse estudo ele se baseou no seguinte: na criação de clusters. Identificou um número ideal de clusters, igual a 4, e aí, dos 92 municípios, ele criou 4 clusters, e só isso, ele clusterizou com as variáveis que eu inseri, variáveis que traziam o número de mortos, o número de doentes, a população, a área daquele município. E aí, por essas características, ele fez com que os pontos ficassem agrupados, de modo que, se comparados com pontos do mesmo cluster, estivessem mais próximos do que o de outro agrupamento. E depois eu trabalhei a matemática em cima dos clusters para provar em qual eu teria melhores resultados caso houvesse um direcionamento das vacinas para aquela determinada região, preferindo uma região e preterindo outras. Era um trabalho matemático, mas foi bem interessante. Um outro exemplo de clusterização que eu poderia citar poderia ser, por exemplo, dos bancos. Os bancos poderiam pegar todas as bases de dados dos clientes, jogar no sistema e aí colocar lá: o programa, crie 2 clusters, crie 3 clusters. Aí o banco ia separar os seus clientes em 3 grupos. Alguém poderia olhar e falar assim: esse aqui é o grupo dos clientes Super VIP. Esse aqui é o dos clientes Ouro. Esse aqui é dos clientes Prata. Esse aqui é o grupo dos que não vão ser mais clientes, né? Então, hoje, quando eu vejo uma base de dados, eu já começo a ficar pensando qual seria a vantagem de tentar clusterizar aqueles dados. Porque eu ia separar os dados por características, por proximidade. A ideia de homofilia. O que é homofilia? Eles vão se aproximar, se agregar por semelhança. Quanto mais semelhantes, mais próximos eles estarem entre si, estarão no mesmo grupo. É a ideia da clusterização. Agora, quando a gente fala da IA generativa, ela quebra esse paradigma de predição das inteligências artificiais baseadas em aprendizado de máquina, supervisionado ou não supervisionado. Por quê? A IA generativa, observem comigo, refere-se a um tipo de modelo de inteligência artificial capaz de gerar novos dados
como imagens, textos ou áudio, que são semelhantes aos dados de treinamento, mas que não são idênticos. Essa capacidade de gerar novos dados é que torna os modelos generativos. Então, a partir de hoje, entenda que a IA generativa ela permite criar coisas novas. E quando eu falo em criar coisas novas, vamos contextualizar? Vamos. Quais seriam exemplos de IA generativa? Tem muitas outras. Você, professor, já viu o DALL-E? Ou o Leonardo.ai? O que é isso? São sites que permitem criar imagens. Esse DALL-E veio de Salvador Dalí. O Leonardo, ele faz uma alusão ao Leonardo da Vinci, né? Então, são sites que te permitem criar arte. Quando eu falo criar arte, deixa eu colocar um exemplo agora, em tempo real aqui. Vou entrar nesse site do Leonardo. Olha comigo, pessoal. Antes de trabalhar a palestra, eu pedi que ele criasse uma imagem de um pinguim segurando um livro. E aí ele construiu essas imagens. Agora eu vou colocar um professor atravessando a rua com uma criança negra no colo. E vou pedir para ele criar. Demora, né? Normal. Quanto mais usuários estiverem usando a inteligência artificial, naquele momento também vai impactar. Eu estou utilizando o Leonardo num plano gratuito, né? Sem ter investido nada. Não teve o resultado esperado, né? Não está muito adequado. Mas é interessante saber que essas imagens, elas não existem. Essas pessoas, elas não existem. Como não existem? Elas são montadas a partir de pedaços de várias outras pessoas. Então, se eu construo uma foto com uma inteligência artificial e quero usar no meu trabalho, perdão, eu não corro o risco de um processo. Eu não vou ter que me preocupar com as questões de direitos autorais. Por quê? Porque aquela pessoa não existe. Você construiu aquela foto naquele momento. Então, o DALL-E, eu particularmente gostava bastante do DALL-E. Só que hoje ele está disponível para quem paga o ChatGPT na versão 4. Que aí o ChatGPT já cria as imagens. Mas nesse DALL-E, eu colocava o que eu queria, dizia se eu queria by Van Gogh, eu determinava o estilo de pintura ou de desenho que eu gostaria para a imagem e ele construía a imagem naquele momento, naquele ato. Aquela imagem é minha, ninguém mais tem aquela imagem. Isso é muito bacana. Eu vou colocar aqui, vamos imaginar, vou inventar uma outra imagem qualquer para ver se ele acaba sendo mais assertivo, né? Eu quero agora colocar um pica-pau. Uma coisa importante, talvez, é que o prompt deveria ser em inglês. Em português, talvez ele não tenha a mesma eficácia, né? O DALL-E, do ChatGPT, ele tem um alto grau de processamento de linguagem natural. Então, ele entende diversos idiomas, mas talvez isso possa influenciar a inteligência artificial. Talvez o prompt em inglês me dê resultados melhores. É o que eu estou querendo colocar no caso do Leonardo. Vamos escrever aqui. Eu quero uma vaca
pegando onda na praia. Mas que coisa louca que você está pedindo, ele vai montar para mim. Isso não existe. Tem uma vaca pegando onda na praia. Mas ele vai montar a imagem para mim. Legal. Olha aí. Botou pelo menos uma vaca na praia, né, gente? Eu deveria ter pedido de uma forma melhor. Em cima de uma prancha de surf. E ele ia construindo aquela imagem de acordo com o que eu estou pedindo. Bom, qual a diferença de procurar uma imagem no Google e utilizar uma ferramenta como essa? Quando eu uso no Google, eu estou pegando uma imagem que já existe. É uma foto, que inclusive foi tirada por alguém e que tem possibilidade de direitos autorais. Quando eu estou utilizando aqui, essa foto ela não existe, ela foi criada para mim. Legal. Agora, o Bard ou Gemini do Google são ferramentas de inteligência artificial que concorrem com o ChatGPT. O Microsoft Copiloto ou o Bing são ferramentas da Microsoft que concorrem com o ChatGPT da OpenAI. Então, hoje, a gente tem muitas ferramentas de inteligência artificial. O ChatGPT é o mais conhecido. Ficou bastante em evidência na mídia, né? Aqui a gente tem uma matéria onde o ChatGPT escreve uma redação para o Enem em 50 segundos. E um slide trazendo a interface do ChatGPT. E como você pode usar o ChatGPT na educação? Talvez essa seja a sua principal pergunta. Ah, pessoal, e as respostas são muitas. A preocupação hoje é se o ChatGPT deverá ou não ser usado na educação. E eu digo para vocês, essa preocupação ela já passou. Por quê? É uma tecnologia disruptiva, não tem como voltar atrás. Você não tem como impedir alguém de usar o Google num trabalho de pesquisa. Você também não vai ter mais como impedir que os jovens utilizem o ChatGPT. O que talvez você precise é orientá-los sobre como usar, é tentar tirar os benefícios do ChatGPT. Então, vamos começar. Primeiro, como professor, eu muitas vezes uso o ChatGPT para reescrever trechos de texto. Quando eu estou produzindo um artigo, muitas vezes eu leio um parágrafo e penso que aquela escrita não está muito adequada. E aí eu peço para que ele reescreva aquele trecho de texto. Eu vou abrir aqui rapidamente um exemplo de um artigo. Notem, eu não estou utilizando o ChatGPT para criar o artigo. Não é isso. Eu estou pegando um trecho de texto e estou pedindo para que ele reescreva em uma linguagem formal. Reescreva de acordo com a norma culta. De acordo com a norma culta. Perceba que eu dou um comando para ele e envio o texto. E aí ele vai reescrever aquele texto. Eu vou observar, vou verificar, vou ler tudo direitinho. E assim eu fiz uso da tecnologia para ter algo melhor. Durante o meu aprendizado, todo professor tem um aprendizado constante. Eu já me deparei com perguntas e, ao invés de ter que recorrer a um terceiro, eu usei o ChatGPT num diálogo para poder conversar comigo. De acordo com conceitos acerca da administração, eu percebo, eu dei uma ordem. O que é a retroação? Aí ele está descrevendo para mim. Num determinado momento, eu posso colocar aqui, ao
chamar um funcionário e dizer onde ele errou, eu estou colaborando com a negentropia. Negentropia. Ah, que bacana! Ele está conversando comigo. Eu estou tirando as minhas dúvidas. Essa pode ser uma maneira de estudo mais ativa. Isso pode ser recomendado, estimulado. A gente entende hoje a necessidade do aluno como parte do aprendizado, né? A gente o tempo inteiro critica aquela educação bancária que existia há décadas atrás, onde o professor era o centro de todo o conteúdo e o aluno era mero receptor da informação. Hoje a gente deve estimular o aluno, sim, a participar desse processo de aprendizagem. E com essa tutoria do ChatGPT de uma maneira individualizada, o aprendizado pode sim ser mais significativo. Então seria uma opção de uso. Tem muitos colegas também que estão utilizando o ChatGPT para criar questões. Imagine, eu quero criar acerca da matemática. Pode me ajudar? Aí ele vai dizer sim, quero criar 10 questões de múltipla escolha sobre fatorial. E aí ele começou a criar. Aí eu vou elaborar uma prova. O que é bacana? Essas questões não existem. Elas não são questões que ele está pegando de uma ferramenta de busca. Não, ele está elaborando essas questões para mim. E se outro professor der o mesmo comando, ele vai elaborar questões diferentes. Então isso pode ser muito útil no teu dia a dia. Mas você tem que ter cuidado. Por quê? Você não pode confiar 100% nas inteligências artificiais. Porque o nome está dizendo, elas são o quê? Artificiais. Elas são baseadas em estatística. Então, eu me recordo que eu dou aula de informática, dou aula de computação e trabalho muito com concurso público. Teve uma questão que caiu recentemente que perguntava, no contexto da segurança da informação, o que era um retrovírus. E teve um professor que consultou no ChatGPT o que é um retrovírus. Aí ele foi dar o gabarito, aí ele deu o gabarito errado e copiou esse trecho de texto. Colocou um retrovírus é um tipo de vírus, contém RNA. Quando eu li, eu pensei, que coisa horrorosa. Esse sujeito não se deu ao trabalho de avaliar aquilo que ele consultou, aquilo que ele copiou. Ele copiou e colou. Horrível, horrível. Por quê? A gente precisa indicar para o ChatGPT o que a gente quer. Então, de acordo com o contexto da segurança da informação, o que é um retrovírus? Aí eu dei o comando para ele orientando. Olha como a resposta é completamente diferente. Antes, ele havia me dito que o retrovírus tinha a ver com RNA. Fala sério. Aqui, o retrovírus passa a ser o quê? Um vírus que ataca um antivírus. Então, ele faz uma analogia para explicar um conceito dentro da computação. Isso já torna a resposta dele mais eficaz. Em problemas envolvendo matemática, a gente tem vários professores, né, que estão identificando fraudes dos alunos por causa do uso do ChatGPT, porque o professor ensina um método para resolver um problema. Aí o aluno vai no ChatGPT, pede para a máquina resolver e ela resolve aquele problema com coisas que o professor não ensinou. Aí fica evidente a questão da fraude, que deve ser combatida sim, né? Mas o uso
dessa maneira interativa, como uma metodologia ativa, ela pode ser estimulada, ela pode ser incentivada. Agora, quais são os impactos dessa tecnologia? Aí é uma outra frente de estudo, né? Eu aqui, pessoal, reitero que as IAs generativas, elas podem alucinar, é o termo que a gente utiliza quando ela dá uma resposta que não tem nada a ver, que é uma viagem. Pensa que a IA generativa está montando os textos todos baseados em estatística. Da mesma maneira que um WhatsApp da vida, quando você coloca lá, oi, ele já sugere a palavra tudo, aí você marca tudo, ele, bem, o teu próprio WhatsApp, à medida que você vai digitando, ele vai te sugerindo as palavras. As IAs generativas, elas montam um texto todo baseado em estatística. A probabilidade daquela palavra ser a próxima vai fazendo com que o texto seja montado. Só que os modelos são muito volumosos, muito eficientes, né? E dão essa impressão de inteligência, que é uma inteligência o quê? Artificial. E a gente vai encerrando a nossa palestra com uma chargezinha, né? Que traz a preocupação com o avanço da inteligência artificial. A secretária pergunta lá ou a pessoa pergunta para uma outra pessoa. São dois homens. Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? E o outro responde: não, eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência artificial. E aí, pessoal, muitos pesquisadores vêm trabalhando em cima, né, do tema da inteligência artificial e da inteligência natural. Esse livro, que eu ainda não tive a oportunidade de terminar de ler, percebam, ele traz os perigos das telas para as nossas crianças. Porque, pela primeira vez na história, os nossos filhos passam a ter o QI menor do que o dos pais. Isso é uma coisa a ser estudada, a ser avaliada. Bom, com isso, a gente vai fechando a nossa palestra. Eu espero ter sido agradável, ter transmitido o conteúdo de uma maneira agradável. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. E agradeço ao Congresso, né, ao Congresso Nacional de Licenciaturas e Pesquisas, pela oportunidade de estar expondo meu conteúdo, de estar aqui palestrando para todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.